Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus queridos. Paz seja com todos vocês. Estava meio sumido, né? Fazia alguns dias, mas eis-me aqui. Vim gravar um pouquinho, falar a respeito de coisa boa e de um assunto bem pertinente assim para quem foi testemunho de Jeová, que hoje é um assunto que estava na minha cabeça um pouco, estava na minha mente. A gente se reuniu para estudar. E aí as coisas vão clareando mais a mente da gente, a gente entende aonde que Deus quer chegar, né? Hoje a gente, dentre algumas coisas que estudamos, a respeito daquela coisa, a respeito de céu, né? Se vai ter vida no céu ou não, né? Porque quem foi testemunho de Jeová ficou muito programado na mente a questão do céu, que é só para os 144 mil, e deu, né? E até a pessoa meio que se ofende se tu tá num culto e é abordado o assunto sobre ir para o céu. Não adianta, quem foi testemunho de Jeová fica com isso gravado. É um assunto bem mal entendido, bem mal compreendido pelas testemunhas de Jeová. É um assunto que a maioria das igrejas também não entram muito a fundo. E aí esse detalhe fica como pedras de tropeço para quem foi testemunho de Jeová e empacando as pessoas de seguirem para frente. Um grande detalhe, prova disso é alguns comentários que colocam nos vídeos aqui, dizendo assim, pronto, deixou de ser testemunho de Jeová, vai acreditar em ir para o céu agora? Né? Vai acreditar em sei lá mais o que e assim por diante. Mas o céu é um divisor de águas. Mas eu não estou fazendo esse vídeo para falar do céu. Eu vim gravar esse vídeo para falar de outra coisa. O céu tem a ver sim, mas o céu assim, ó. O assunto do céu, se quiser a gente pode fazer um vídeo, tá? Vocês deixam nos comentários aí falando sobre o céu. Mas o assunto do céu é uma coisa final, é a salvação, né? É a salvação da humanidade, aquele que foi para o céu, aquele que tem o privilégio de ir para o céu, digamos assim, né? No Apocalipse lá diz que feliz e santo todo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a morte não tem autoridade. Então é uma vitória, é glória. Mas só que isso, para ser alcançado, para o céu ser alcançado, a gente tem que fazer coisas agora, hoje. E é sobre esse detalhe que eu queria falar com vocês. Sobre como está a tua vida espiritual, como está a minha vida espiritual hoje aqui na Terra. O que estamos fazendo para merecer o céu, a Terra, a eternidade aqui na Terra. Eu não desacredito de vida eterna na Terra, só para deixar isso bem claro, tá? Antes que você comece a me apedrejar nos comentários aí, ser humano vai viver para sempre no céu ou na Terra? Onde é a eternidade? A Bíblia fala de vida eterna na Terra. Eis que a tenda de Deus está com a humanidade, né? João vê o tabernáculo de Deus, Nova Jerusalém, descendo, mas tá, não é o assunto. Nós vamos falar de céu. Bom, quando a gente tocou no assunto de o que estamos fazendo hoje, foi lido Lucas 16, do 19 em diante, que fala sobre a parábola de rico e o Lázaro, ou o rico e o mendigo, né? Que é uma parábola pouco estudada pela Testemunha de Jeová, porque aqui dá a entender, Jesus deixa bem claro que após a morte, a pessoa, dependendo das suas ações, vai estar em tormentos. Fala que o cara está em tormento, o rico lá, e queimando no fogo. Então, o Testemunho de Jeová não gosta de tocar nesse assunto, porque vai ter que dar crédito para inferno, tormento, então esse assunto é pulado. Mas vamos falar de Lucas 16, sobre o rico e o Lázaro. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão inferno, assim como nós podemos fazer um vídeo sobre céu, depois a gente faz um vídeo sobre inferno. Mas eu não quero entrar no mérito da questão. O que eu quero entrar é o seguinte. Nessa parábola, o que acontece ali? O homem rico, ele comia todos os dias, comia bem, comia coisas boas, né, lá da casa dele. Da janela ele observava lá na rua o mendigo, Lázaro, todo feridento, né, os cães lambiam suas feridas, as suas chagas, como diz ali, e ele não se compadecia. Ele não ajudava, ele não fazia por onde.
Eis que um dia ambos morreram, os anjos do céu recolheram Lázaro para o seio de Abraão, e também depois morreu o rico e foi sepultado. Aí começa a história. Que estando em tormentos, lá embaixo, ele pede, né? Ele vê o Lázaro ao seio de pai Abraão e pede: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo para que possa me refrescar um pouco e tal. Então Abraão dialoga com ele e diz: não dá, não tenho o que fazer. Existe um abismo enorme entre nós, as coisas que daí você não pode passar para cá e nós de cá não podemos passar para aí. Então o cara começa a se aperceber das coisas que ele não fez em vida. Este é o ponto que eu queria chegar desse vídeo. Das coisas que ele deixou de fazer em vida. Podia, né, ter ajudado o Lázaro, podia ter feito alguma coisa, mas não fez. Aí, no momento do aperto, no momento do tormento, ele se lembra que ele tem família que provavelmente estão fazendo o mesmo que ele, distratando outros. E ele pede: por favor, que eu possa ir falar com a minha família, que possa ser alguém enviado dentre os mortos para falar com a minha família, para que talvez eles escutem. E Abraão diz: poxa, eles têm a lei, eles têm Moisés, eles têm os profetas, né? Tinham a Torá e tinham os profetas. E se eles não escutam as palavras de Deus, se eles não escutam a própria palavra de Deus, vai escutar alguém vindo dentre os mortos, então não tem o que fazer. Olha aí o perigo. O que eu pensei? Que às vezes quem deixa de ser testemunho de Jeová pode ficar, é normal acontecer isso, se apegando em alguns assuntos, em alguns detalhes de doutrina que foi mal entendido sobre céu, sobre arrebatamento e tal, e acabar dizendo: não, eu não vou andar para frente, eu não vou progredir, eu não vou continuar a buscar a Deus por causa disso, esse assunto eu não estou entendendo. E para de fazer coisas boas, ter boas atitudes, porque a testemunha de Jeová, ela acha que entende muito sobre fim, sobre escatologia. E por achar que entende muito sobre fim, sobre escatologia, acaba se esquecendo de fazer o meio. Porque tem o fim, tem a glória, tem, né, tem o final, tem a vida eterna. Mas o que leva à vida eterna? Se você parar para pensar, a pregação da testemunha de Jeová é apocalíptica. É sempre para te colocar medo do fim, o fim, viva vir grande tribulação, grande tribulação. Mas e o amor que Cristo mandou que nós tivéssemos, ele ordenou que tivéssemos? O amor à palavra, amor a Deus, amor a entender a verdade. Isso as testemunhas de Jeová estão deixando de fazer, e isto é perigoso. Porque já pensou que nem Abraão disse para o rico lá: rapaz, representando Deus: mas eu não sabia, Jeová, mas você tem a Bíblia dentro de casa. A tua Bíblia, testemunha de Jeová, a tua Bíblia diz que tem que amar o próximo. Na tua Bíblia tem a parábola lá que Jesus contou sobre o bom samaritano. Você já estudou ela? Você já entendeu? Ou você procura fazer o bem só para o teu próximo, que é testemunha de Jeová? Ou tu abre a tua mente e o teu coração para ajudar quem não é testemunha de Jeová? Ou você faz parte de uma seita que precisa se isolar de quem não é testemunha de Jeová? Está prestando aquele amor que Jesus ensinou? E diversas outras coisas. E o que isso me chamou a atenção? O que essa parábola aqui de Rico e Lázaro me chamou a atenção? Me chamou a atenção porque quando a gente vai aqui em João 5, olha que interessante isso. A gente vai para João 5, 28 e 29, Jesus é dito assim: não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos seus sepulcros ou túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Olha o detalhe: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esse aqui é um entendimento muito claro. A organização da Testemunha de Jeová vai mudar isso. Já teve uma reunião especial, tá? A reunião anual. Isso aqui vai mudar. Se você não sabe, é spoiler que eu estou te dando. Porque esse entendimento é muito claro e você aprendeu errado a vida inteira. Você achou que juízo era lá no milênio, não sei o quê, baboseira, né?
Mas tá, voltando ao assunto. Jesus falou que os que tiverem feito, de fazer, ação, o bem. Testemunha de Jeová, testemunha de Jeová. Desperta ou aquela que está querendo despertar. Para um pouco de brigar, de xingar, de querer falar de teologia que você não entende, não domina, e querer arrumar guerra em comentário na internet. Para um pouco e pensa nas tuas ações. Como estão hoje, meu querido, as tuas ações de acordo com a palavra de Deus, as instruções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o mundo? Estás amando? Estás pregando o evangelho? Opa, que evangelho estás pregando? O de Cristo ou das Testemunhas de Jeová? Estás estudando a Bíblia? Estás estendendo a mão ao próximo? Estás demonstrando caridade, misericórdia? Estás aplicando Mateus 7 de não julgar para não ser julgados, porque com a medida que medis, medirão a vós? Está fazendo isso? Como estão as tuas ações? Aí eu lembrei que tem um texto bíblico, era para ter pesquisado isso agora, viu? Não, esse texto veio na cabeça agora, não pesquisei. Que diz assim, ó, fiqueis irados, mas não pequeis, não pequem. Então às vezes a gente até fica irado, pode ficar contristado, aborrecido, mas o porquê não pecar? Porque o pecado é ação. E esse conselho é um conselho amoroso para ti, te lembrando que tu vai ser julgado pelas tuas ações. Não te engana pensando assim, mas a gente tem um bom coração, né? Muitas vezes a gente trata os outros mal, a gente faz o mal, a gente escorraça os parentes que não são testemunho de Jeová ou que deixaram de ser, a gente trata mal mesmo, mas é porque nós é que nem Paulo, né? A gente perseguia os cristãos de verdade porque nós achava que estava fazendo o que era certo. Até pode ser, tá? É uma tese, isso até pode ser verdade, tomara, vou ser bem sincero, tomara que seja verdade. Mas e se não for? Se a verdade absoluta é o que a Bíblia está falando em João 5, 28 e 29, que as tuas ações vão ser pesadas naquele dia. As tuas ações, assim como do rico, da história de Rico e Lázaro, é o que vão valer. Aí nós temos outro texto bíblico que é preocupante, para essa questão ele é preocupante, que é o de Apocalipse 20, o verso 21. O dia do julgamento. O dia do julgamento. Diz assim, ó, vi um grande trono branco e o que estava sentado nele, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O julgamento é segundo as obras. O mar entregou os mortos que nele haviam, a morte e o Hades entregaram os mortos que nela haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até uma passagem bem mal desconhecida das Testemunhas de Jeová, né, que pregam que isso aqui vai acontecer durante o reinado de Cristo, durante o milênio as pessoas vão ser ressuscitadas. Por favor, Testemunho de Jeová de plantão que está aí, se achar algum texto da Bíblia que fale isso, que pessoas sendo ressuscitadas durante o milênio, manda aqui, porque eu quero saber, quero aprender, tá? Mas o que a Bíblia ensina é que depois do milênio, depois do diabo ter sido aniquilado, a ressurreição começa, né? Enfim, esse é o detalhe. As nossas ações hoje, as minhas ações, as tuas ações, elas vão ser contadas para o dia do juízo. O tempo que tu tem de vida hoje, o tempo que eu tenho de vida hoje, é tempo de se arrepender. É tempo de colocar a mão na consciência, parar um pouquinho e pensar: mano, eu tenho uma Bíblia dentro de casa. Será que eu vou poder dizer para Deus: me deixa eu voltar para que eu restitua tudo? Vocês têm a lei, vocês têm Moisés e a lei e os profetas, como disse lá na passagem de Lucas. Você tem a Bíblia inteira dentro da sua casa. Você tem a Bíblia inteira no celular.
Jesus está falando taxativamente, amem ao próximo, demonstrem amor. Quem não honra o filho não honra o pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem organização, não tem corpo governante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos coisas, não fizemos isso e aquilo em teu nome. Afastem-se de mim, nunca vos conheci, nunca me relacionei com vocês. E agora, as nossas ações. Então seria muito prudente, por mais que você, meu querido, discorde de tudo que eu falei nesse vídeo, mas que você tenha a humildade de pegar a tua Bíblia, fazer uma oração e pensar se a tua organização a que tu serve, ela está seguindo o modelo de Jesus Cristo. Se as palavras de Jesus sobre misericórdia, sobre perdão, sobre amor, sobre submissão a Ele como Senhor e Salvador, tem a ver com a tua organização guiada e dirigida por homens e regradas por homens e determinadas as leis, o que pode e o que não pode por homens. Pessoas que se colocam no lugar de Cristo, que se levantam como Cristo, como caminho, que se levantam como pontífices, né? Como sendo pontes entre Deus e os homens. Então, eu achei isso muito interessante. Para mim, eu quero colocar isso para mim. Eu estou pensando mais agora sobre minhas ações, porque a gente tem diversos pensamentos, né, durante o dia, diversos desejos, vontades, planos, projetos, mas tudo isso não vai ter o peso que as ações da gente têm. Então, que a gente possa, a partir de hoje, você que escutou esse vídeo, você que achou interessante isso, você acha que isso tem fundamento bíblico que eu falei, pesa na balança, pensa um pouquinho como estão as nossas ações. E que a gente possa junto, eu quero instituir, eu quero pedir um dia, eu quero programar isso para todos nós, gente, para a gente orar junto pelas testemunhas de Jeová que estão presas lá dentro, de coração, que já entenderam que é o engano, já entenderam que está errado, mas não conseguem sair. Olha, a gente tem conversado aqui entre irmãos e tem muita gente, testemunho de Jeová e não testemunho de Jeová, e todos comentam a mesma coisa, isso não saiu da minha boca hoje. Está acontecendo algo gigantesco nessa época do fim. Está acontecendo um êxodo muito grande da organização, e não só da organização do Testemunho de Jeová, de diversas denominações evangélicas também, que infelizmente permitiram que o espírito do mundo invadisse a denominação, e que pessoas sinceras estão sentindo isso e estão vazando, estão saindo, mas não estão ficando à mercê do mundo, estão encontrando o caminho de Cristo. Está acontecendo um êxodo muito grande. E eu creio que a oração do justo tem poder. Uma hora a gente tem que conversar sobre esse detalhe, de fazermos orações todos nós juntos. A gente vai se falar melhor, de repente a gente cria um grupo no WhatsApp aí, sei lá, para conversar, mas a gente tem que estar junto, mano. A gente tem que estar unido nesse propósito, sabe? De não só resgatar vidas, mas tentar fazer com que nossas vidas também sejam endireitadas pelo Senhor, para que a gente possa servir de ponte de ajuda para outras pessoas alcançar o Senhor. Entende? Então, vamos pensar nisso. Fiquem na paz, vamos pensar nas nossas ações, vamos pensar que a gente não deve estar julgando os outros, né? Porque isso também vai cair no julgamento contrário, né? Que a gente não pode estar julgando os outros, mas vamos tentar nos concentrar em usar mais a palavra de Deus como espelho para as nossas atitudes do dia a dia, tá bem? Um abraço, uma boa noite.